Como é a rotina de um ator? Tem horário fixo? Leva bronca se errar? O que acontece com a Hora do Faro? Ou é o apresentador que perdeu o público? TV Globo vai produzir novela das 11 da noite? Vanucci Responde no ar, um programa feito com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar de televisão sempre a partir do seu olhar. Aqui no canal do Vanucci, no No Play News, você faz as suas perguntas, você manda os seus comentários e a gente 3 vezes por semana tem o Vanucci Responde. Eu vou atrás das informações que vocês pedem, dos comentários, e a gente fala sobre TV a partir disso. Não se esqueça, você pode fazer as suas perguntas através das minhas redes sociais, lá no portal Alta Definição com Vanucci, ou então nos comentários aqui do vídeo. A primeira pergunta vem do Luiz Felipe Oliveira, e ele quer saber: a Globo não pensa em voltar a produzir novelas curtas e inéditas para a faixa das 11 horas? Luiz Felipe, o Villamarim disse lá na entrevista à Folha, recente entrevista à Folha, de que a Rede Globo produz novelas 3 horários, né? E eventualmente uma 4ª novela para a faixa das 11 horas. Ou seja, há a possibilidade sim de produzir. Até onde eu sei, não há nenhum texto selecionado, não há nenhum projeto selecionado. Mas ano que vem, nos 60 anos, pode ser que a Globo pegue ali o horário das 11 para falar, ó, temos aqui uma grande produção. Mas o que a gente sabe, Eta Mundo Bom, né, e Vale Tudo, fazem parte desta comemoração. Além disso, o texto de Glória Pérez, que vem na sequência de Vale Tudo. Ano que vem, tudo que entrar no ar na Globo será comemorativo. E eu não duvido muito não que tenha uma novela às 11 horas. Mas pelo que eu vejo, será que haverá espaço para uma novela às 11 horas? Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Silas Camilo, e ele quer saber: Vanucci, por que o SBT tem um programa esportivo aos domingos, 7h30 da manhã? O programa é bom, mas o horário é ruim. Silas, o SBT tenta fazer aos domingos uma contraprogramação. É necessário ter o programa esportivo? Sim. Há público para isso? Sim. E por que eu falo que é necessário ter um programa esportivo? Porque o SBT tem eventos esportivos. E por ter eventos esportivos, precisa ter janelas para os anunciantes, janelas para os times, justamente para mostrar para essas federações, para essas confederações, para os times, de que, olha, aqui você ganha, além da transmissão do jogo, também a exposição em 2 programas esportivos. O Arena SBT, às segundas-feiras, que entra ali num lugar do cartão verde, né, que tinha na TV Cultura, um horário meio tradicional para esportes, e também o programa aos domingos. E aí vira uma contraprogramação, porque se entrar muito tarde, pega o esporte espetacular. Então é melhor fugir um pouquinho disso. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do Eric Ferreira, e ele quer saber: Vanucci, fala sobre as mudanças da CNN Brasil. Eu gosto tanto da Elisa Vec, ela merecia mais espaço. Eric, você sabe que quando a gente gosta de um jornalista, de um apresentador, a gente sempre torce para que ele tenha mais espaço. E os diretores das emissoras tentam equilibrar isso, né? Colocam cada um dentro da característica que é o programa, se é um programa mais longo, se é um programa mais curto. Ela é uma das boas apresentadoras, uma das boas jornalistas. A CNN Brasil ainda passa, talvez, por uma etapa de transformação. Ela foi lançada com um projeto grandioso, muito caro, né? Precisou, algum tempo depois, rever todo o custo de operação dela. Era uma operação muito grande, uma operação realmente fora dos padrões brasileiros. E aí a CNN Brasil viu que precisava enxugar. E aí enxugou programas, enxugou repórteres, enxugou comentaristas e apresentadores. E mudou também um pouco do que ela oferece no ar. Não a linha editorial dela, mas da forma como ela oferece essa linha editorial, né? Houve um período em que tudo tinha que passar ali por debates políticos. Eram os debates, o confronto de 2 lados que fazia sucesso entre as pessoas, porque eram eleições presidenciais, todo aquele momento político ali, né? Vamos ver agora, a partir de 2025, como é que fica nesse preparativo para 2026, ano de eleição. Mas o fato é que agora o que a gente vê é que a CNN busca uma operação mais enxuta para tudo. E tem conseguido bons resultados na programação, né? Fechou o mês de maio com um bom crescimento e toda a cobertura da tragédia lá no Rio Grande do Sul aumentou muito a edição a audiência da CNN Brasil.
Então ela está de olho nisso para poder cada vez mais atrair o telespectador. Mas o que a gente vai ver são períodos de mudança, de testes de programas, de formatos, tira jornal, muda apresentadores. Acho que isso ainda vai durante um bom tempo. Vamos a mais uma pergunta? J.R. Gui Leal fala: boa noite. Como está a situação do rádio do ponto de vista da importância para os grupos de comunicação? A Globo não se arrependeu de ter destruído a sua rede? E a Rádio Record ainda existe? Olha, o rádio também passa por uma grande transformação, e essa transformação começou muito antes. Quando chegou a internet ali, ele tentou achar outros caminhos. O que a gente vê nessa transformação? Hoje a internet é muito importante para o rádio, porque ele transmite em imagem também e consegue monetizar nos seus canais. Agora, mais do que isso, o rádio, ele tem fora dos grandes eixos, né? Ele tem uma importância muito grande. O Rio Grande do Sul mostrou isso. Porque na falta de energia, foi o rádio a pilha ali que prestou serviço, que fez o grande trabalho de unir as cidades à população. Então ele é muito prestigiado ainda. Porém, os grupos de comunicação sempre olham para o rádio como o primo pobre da família. A televisão é o primo rico, ele o primo pobre. Porque a televisão exige muito mais recursos e traz muito mais retorno. E o rádio menos. Só que o rádio tem alguns exemplos aí de que consegue responder muito bem comercialmente, né? Porque ele está muito próximo das pessoas. O rádio também está em podcasts, o rádio foi se reinventando cada vez para chegar mais próximo das emissoras, do telespectador, do espectador, do ouvinte. Agora, o fato é que a Globo, por exemplo, o rádio sempre foi a parte da TV Globo e do Jornal Globo, né? A Rádio Globo foi um nome muito forte, né? A audiência no AM aqui em São Paulo, muito forte. E aí mudou, foi para o FM, mudou aquela programação popular por uma programação mais moderna, muito talk, muito programa de entrevista, muito programa de entretenimento, e aos poucos foi mudando esse eixo. Até que viu que investiu muito ali e precisava de outros recursos do grupo, né? Para colocar em outros lugares, apostar na CBN. Então, a Rádio Globo ficou meio de lado. A Rádio Record, ela tinha no AM a melhor frequência, a 1000. A Record ainda tem essa frequência que vai para esse novo FM, né? Que vai ali dos 75, 74 até 87, e do 87 em diante é o FM que a gente conhece tradicional. Então essas rádios AM migraram para essa banda e estão oferecendo alguma programação. Mas da Record não tem nada muito especial não, porque realmente eu acho que podiam olhar um pouquinho mais, né? O rádio tem um papel muito importante de agregar as pessoas e de levar para outras mídias. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Gabriel Carvalho Russo, ele diz: boa noite, como funciona a rotina de gravação de ator? Ele tem horário fixo de trabalho, tem rotina fixa, ele tem tempo para decorar os textos, se errar leva bronca? Gabriel, ator é trabalhador como qualquer outro profissional, né? Tem jornada para cumprir, tem interjornada também para ser respeitada. Então, geralmente o que acontece? Há um cronograma de gravações, a produção recebe os textos, os blocos, com muita antecedência, justamente para organizar quais são os cenários, quais são as externas, os grupos, chamar os artistas, e aí a cada semana sai uma escaleta de horários, uma escala de horários. Óbvio que não tem um horário muito fixo. Por quê? Porque de repente ele pode estar no grupo que vai gravar de manhã e não precisar estar tarde na TV. Pode ser também que ele vá para uma externa, então ele tem que chegar cedo e sair, ou a externa é noturna, então naquele dia ele não grava durante o dia, grava à noite e folga no outro dia, mas sempre é equilibrado. Tem tempo para decorar o texto? Ele recebe a sinopse antes de uma novela, tem que estudar essa sinopse, estudar o personagem, tem todo um trabalho de preparação dos personagens, de grupos de discussão, e depois, quando a novela está no dia a dia, ele tem que ter o tempo para estudar o texto dele, nessa interjornada de 12 horas. Ele pega ali, e muitos levam o texto ainda pro estúdio e passam lá. O ator tem uma capacidade de decorar muito fácil, de viver esse personagem muito fácil, né? Então, eles conseguem equilibrar. Óbvio que alguns erros são permitidos. Esquecer o texto, e se a pessoa não esquece sempre, ok. Mas se começa sempre, toda cena que vai gravar, esquece texto, toda cena fica nervoso, toda cena se perde, não tem a marcação, aí leva bronca sim, né? É cobrado como qualquer outro profissional, mas cobrado profissionalmente.
Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é do Ed Jackson. Ele diz: Vanucci, o público tem ranço do Rodrigo Faro ou o programa Hora do Faro? O Hora do Faro dá 3 pontos e o Canta Comigo sobe para 6. Pois é, o domingo ali na Rede Record tem uma concorrência forte do SBT, tem uma concorrência forte da Globo, e eu acho que passa por algumas questões para a gente analisar isso. Primeiro, há sim um desgaste do formato da Hora do Faro. Talvez este programa já não tenha tanta força como no passado para atrair a atenção do telespectador. Tem ali um telespectador fiel da Record, de 3,5 pontos, 4, né? Às vezes, quando tem a Fazenda, dispara um pouquinho mais, porque aí leva ali os participantes, o reality está bombando, acaba bombando no domingo também. Além disso, eu acho que houve, sim, um desgaste da imagem do Rodrigo, que apareceu muito em muitas coisas, aí deu uma afastada, teve aquela história lá da morte do Gugu, então aquilo também pegou um pouco na imagem dele, aí ele deu uma afastada das redes sociais, deu uma afastada... Não que não deixasse de postar, porque continuava biscoitando nas redes sociais. Mas, né, deixou de estar muito no foco e agora parece que voltou a ser chamado para propagandas, para campanhas, porque é também um nome importante para essas campanhas. Então eu acho que assim, queimada a imagem dele não tá. Ranço, talvez não tenha. Mas uma parcela do público ficou com o pé atrás, né? E isso é normal para qualquer artista. De tempo em tempo, o jogo pode mudar. Agora, o que eu acho também é que, assim, a Record, ela se dá bem com formatos. O Canta Comigo e a Hora do Faro é apresentado pelo mesmo apresentador, pela mesma pessoa. E o Canta Comigo tem resultados muito melhores no momento em que a concorrência está até maior, porque você tem o Domingão forte ali, você tinha, né, o final da Eliana, tem ainda mais algumas semanas de final de Eliana, então o formato funciona bem na Record. Talvez mais do que um programa tão amplo como o programa de auditório. Eu conversei já com algumas pessoas e tem gente da televisão que acredita que os programas de auditório, com o tempo, irão sumir. Os programas de auditório, com o tempo, vão ficar mais formatos do que esse programa que a gente conhece, de variedade, que tem muita coisa com auditório ali. Bom, o Vanucci Responde termina por aqui este episódio. Aqui, 3 vezes por semana, a gente conversa sobre televisão a partir do seu olhar. Faça suas perguntas nas minhas redes sociais, lá no portal Alta Definição com Vanucci, ou também aqui nos comentários dos vídeos. Entre, navegue, maratone aqui no canal, tem muito conteúdo para você. Se você já fez sua inscrição, convida um amigo. Vamos aumentar aqui o número de inscritos no canal para a gente chegar a um número muito maior de pessoas que se interessam realmente por notícias de televisão, análises, números, mas de uma forma com muita credibilidade e principalmente com checagem, com tudo muito apurado jornalisticamente. Eu fico por aqui, mas eu encontro você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.